Bom dia, Vaguinho. O Figueirense tem essa partida de volta das semifinais da Copa Santa Catarina agora, né? Com uma boa vantagem que construiu no primeiro jogo. Como é que tu projeta essa partida diante do Marcílio Dias? Como é que tem sido essa conversa com os jogadores também? A gente até conversou na coletiva lá após o 3-0 para não deixar cair também ficar na tranquilidade, né? Que aí o Marcílio pode crescer no jogo da volta. Como é que tem sido essa conversa com os atletas? Primeiro, por conhecer o clube, conhecer o torcedor e a cidade de Itajaí, nós sabemos da dificuldade que vai ser. A torcida do Marcílio já tem sempre o lema, jamais te abandonar. E eu tenho certeza que eles vão para cima e acreditando como estão. Do nosso lado, que nós temos que entender que tem que ter a mesma vontade, a mesma motivação que eles têm. Então, se nós conseguimos igualar e conseguimos fazer um grande jogo como foi esse, e a maneira que os atletas estão, vai ser um jogo muito bem disputado, e realmente um jogo de final. Então, os atletas nossos estão conscientes, ninguém aqui está já achando que está fácil, que já ganhou, que é uma vantagem grande, ninguém. Não deixamos transparecer em nenhum momento e os atletas estão bem conscientes. Então, por isso, eu acredito que vai ser um grande jogo lá. Bom dia, Vaguinho. Antes do jogo de ida, tu falou que particularmente gostava de jogar na primeira partida em casa. E agora, além da classificação, se confirmar, vencendo a partida, é muito provável que vocês definam a segunda no Scarpelli, não a primeira, como tu disse que preferia. É algo que está em jogo também, né? Boa vantagem aplicada, classificação encaminhada. Eu queria que tu falasse um pouco disso para frente, uma classificação vindo, definir o título em casa. O título é diferente de um jogo de mata-mata. Quando a gente faz a primeira em casa no mata-mata, eu acho muito interessante. E acabou dando certo aqui agora. Mas para uma final é diferente. Se você consegue trazer para o seu torcedor uma final que vai ficar histórica, vai ficar marcado, é importante você fazer a final em casa. Então é lógico que nós queremos aí uma vitória. Sempre eu quero, sempre busco. Vocês estão talvez convivendo e me conhecendo agora. Mas sempre as minhas entrevistas são assim. É de buscar a vitória, buscar a todo custo, e nós não vamos ser diferentes nesse jogo. Nós vamos jogar da maneira e da identidade que nós já estamos. O Figueirense, ele tem que buscar o resultado, ele tem que se fazer grande no jogo, e ele tem que tentar. Então, se nós conseguirmos, e se conseguirmos trazer para casa, e conseguirmos aqui o título, é um grande presente para o torcedor, e principalmente agora para o Figueirense, da visibilidade da Copa do Brasil, de uma situação muito importante de título. Título é título em qualquer campeonato, em qualquer divisão. Então, a final em casa eu acho muito importante. Bom dia, Vaguinho. Eu queria te perguntar da parte tática do seu time. Era muito comum a gente ver nos times do Vaguinho Dias por Santa Catarina, vou usar no exemplo do Marcílio Dias, com o Tardelli também com o Cezinha, um camisa 10 muito bem definido. Isso no Figueirense é diferente. A gente está vendo agora um time com 2 segundo volantes com muita liberdade, como é o caso do Rainan e também do Potiguara. Eu queria te perguntar, você gosta de jogar com camisa 10 mais bem definido ou prefere assim, com 2 volantes com mais liberdade? Eu já joguei das duas maneiras. Eu fui campeão da Copa Santa Catarina com o Tubarão, fazendo um losango com 3 volantes e sem centroavante. Nós não tínhamos na época um atacante. Então nós jogamos com o Leandro Canhoto, uma pessoa que fazia um falso 9. Então vai depender muito das características que você tem. Mas agora eu vou responder a tua pergunta. Eu gosto de um meia definido. Eu gosto de um meia realmente que encoste no atacante, que ele saiba fazer os lançamentos, fazer realmente situações de um bom passe. Mas aqui no momento agora foi a melhor formação que nós encontramos, com os 2 volantes com liberdade, né? E você pode ver que mesmo o Flávio, que está jogando como primeiro volante, ele tem a liberdade. Então os 3 ali se encaixaram de uma maneira muito boa. E acredito que o equilíbrio do nosso time são os 3. Os 3 volantes é que acabaram acertando. Então dessa maneira está muito bom. Vaguinho, eu queria saber de ti se rolou um bate-papo com o jogador, essa resenha, tipo, porque tu chegou agora há pouco, no Figueirense, de falar assim para eles, ô gurizada, ajuda o tio Vaguinho, né? O tio Vaguinho chegou aqui agora, estamos praticamente numa final, 3-0, não vamos bobear lá em Itajaí, até porque tu conhece lá. Eu queria saber se teve esse bate-papo e se o gramado lá faz alguma diferença no modo de jogar do Figueirense, porque eu já estive lá há algum tempo e sei que o gramado não é igual do Scarpelli, que, por sinal, é um excelente gramado. Obrigado. O gramado ele foi trocado e ele está com uma manutenção muito boa lá em Itajaí. A cobrança realmente, até de nós treinarmos lá, quando eu estava lá, tinha dificuldade pela manutenção. Então o gramado, quanto a isso, está bem, ele é diferente. O Scarpelli é mais rápido, lá não é tão rápido.
mas eu acho que isso não vai se influenciar. A conversa existiu, não foi dessa maneira de ajudar o tio Vaguinho, mas teve uma situação forte para mostrar para eles a responsabilidade que nós temos nesse momento, né? Tem uma vantagem, tem que saber administrar, tem que saber como jogar, mas principalmente o que precisa de visibilidade para cada um quando você tem o título, o que vai aumentar no teu currículo, na tua carreira, mas principalmente da visibilidade de se tornar um campeão com o Figueirense. Então eles estão entendendo o que é ser campeão e acredito, pelo que eu vi na semana, a continuidade de um bom futebol e principalmente da entrega para o Figueirense vai continuar. Ô Vaguinho, como que faz para equilibrar uma vantagem significativa de 3 gols, mas não deixar que isso vire conforto, comodismo do teu time dentro do campo lá em Itajaí? É mostrar para eles que a vitória é sempre em primeiro lugar. Se nós não conseguirmos a vitória e vem o empate, tá bom, mas nunca jogar para empatar ou se acomodar com uma situação, como você citou, de 3 gols. Não, é esquecer isso e jogar. Quando você entra em campo, você entra para ganhar. Acho que nenhum atleta entra com outro pensamento. Então nós temos que vencer. O que vai acontecer durante a partida é o jogo que vai dizer. Mas os atletas estão bem conscientes. Nenhum aqui está no oba-oba ou achando que já ganhou e que vai ser fácil. Ninguém. Todos eles estão entendendo a dificuldade que vai ser. Mas, como eu disse, o Figueirense sempre vai entrar para jogar. E lá nós vamos para jogo e vamos tentar vencer também. Vaguinho, na última partida a tendência era que você iniciasse com o Yuri entre os titulares, né? Mas ele teve aquela lesão que agora vai ficar para o restante da temporada. Para o restante da temporada de fora, né? Cerca de 3 meses de recuperação. Mas eu queria saber de ti com relação à escalação dessa partida de agora da volta. A gente pode esperar um Figueirense com o mesmo time que venceu o Marcílio no primeiro jogo? Tu pretende manter essa mesma escalação para essa partida de volta? Vai ser a mesma escalação. Vão ser os mesmos atletas que iniciaram, os que vão iniciar agora, né? Eu acredito que a confiança voltou para alguns outros atletas que de repente não estavam tendo oportunidades. Então essa confiança que a equipe está, e também no banco de reforço, é assim que eu chamo, em vez de chamar de banco de reservas, eu acho que nós conseguimos mais atletas agora, mais confiantes. É o caso do Natan, o próprio Reift, que já foi titular, o Léo Maia, que já foi titular, o próprio Wellington Nem entrou bem, se vocês viram a disposição que ele entrou na partida. Então hoje todos aqui estão entendendo que o bem próprio é para o Figueirense e não individual para o atleta. Então esses atletas hoje nós ganhamos e hoje nós estamos tendo um elenco capaz de iniciar e terminar bem a partida. Pelo caráter desse jogo, Vaguinho, até, enfim, o resultado tá bem tranquilo pelo primeiro. Tem algum tipo de ansiedade por estar indo lá pela primeira vez como visitante, reencontrando o time? Tu tem um carinho da torcida lá também? Como é para ti essa situação de repente, uma ansiedade de um reencontro com o Marcílio e pela primeira vez jogando lá no Gigantão como visitante? Eu nunca joguei contra o Marcílio lá, né? Vai ser minha primeira vez. Vou ser sincero para vocês, eu não conheço o vestiário visitante, eu nunca fui lá. Então, é uma situação, para mim, né? A ansiedade, ela existe não só por jogar contra o Marcílio, mas para disputar uma semifinal, para chegar a uma final. Então, ela existe, quando isso parar e não tiver o friozinho na barriga, para de trabalhar. Então, hoje nós estamos aqui todos aqui ansiosos para o jogo, independente de quanto foi o resultado, é um jogo importante. É um jogo de casa lotada, é um jogo que o nosso torcedor também vai. Espero que o nosso torcedor vá lá e grite, faça barulho. Eu estava do lado do Marcílio e no segundo jogo da Copinha, foi lá, né? Marcílio e Figueirense. E tinha muitos torcedores do Figueirense. Então eu espero agora que dobre. Eu espero que vá muito torcedor, que faça barulho e que a gente possa deixar eles mais alegres, que tenha um domingo alegre e que o Figueirense possa estar na final. Então a ansiedade está bastante. Vaguinho, o Figueirense na última partida teve a volta do Leonan ao banco de reservas e o Breno voltou a fazer atividade de campo aqui no Figueirense. Existe alguma possibilidade de, nesses jogos finais da Copa Santa Catarina, esses jogadores tiveram uma lesão de longo prazo ganhar algum tipo de minutagem? Não. O Leonan, eu coloquei principalmente pela personalidade que ele é. Ele é uma pessoa muito vibrante. Então, dentro do vestiário, ele tem uma importância com os atletas enorme. Pela experiência, pela vivência que ele teve, ele faz com que o vestiário continue vibrando. Então, foi por isso que eu coloquei ele no banco. Então, quando ele vai para o aquecimento, ele pediu para ir lá um pouquinho, para ele sentir novamente. E o torcedor já achava que ele poderia jogar. Não, ele ainda não. Essa semana ele já treinou um pouco mais, já ganhou um pouco mais. Ele vai novamente. Se eu vou colocá-lo, ainda não sei. Vai depender da partida, mas o Breno não. O Breno na Copa Santa Catarina ele não vai jogar, isso é certeza. Situações que foram me passadas pelo departamento médico.
o Leonan pode existir uma possibilidade. Ô Vaguinho, queria que tu falasse sobre a importância do Marlisson nessa partida aí, porque é o cara que está em ascensão, né? É um dos goleadores do Brasil e ele é teu, né, cara? Cara, eu adoro o Marlisson. Mesmo antes de trabalhar com ele, eu já o conhecia quando eu enfrentei ele no Joinville. Então eu sempre gostei dele. E no jogo que nós jogamos, esse que eu acabei de citar lá no segundo jogo, primeira coisa que eu cheguei nele, eu falei, pô, eu vi os seus gols contra o Avaí, viu? Sei que você é artilheiro, mas nós vamos te marcar. Você não vai. E aí ele meteu um gol de falta, coisa mais linda do mundo, né? Então é um cara que hoje bate falta, é um cara que fez o gol de cabeça, é um cara que bate pênalti, é um cara que já fez bola rolando. Então ele não é à toa que hoje é um dos artilheiros do Brasil. O que o Marlisson precisava é de uma sequência. Ele não estava tendo essa sequência anteriormente. E agora ele está tendo sequência. Tanto é que na Copinha, se eu não me engano, são 10 gols. Então a tendência é que agora ele vai amadurecendo, ele vai pegando com ele uma confiança maior. Eu acredito que ele vai ser uma das grandes revelações do Figueirense para o futuro. E eu espero que tenha uma venda, que entre o dinheiro para o Figueirense, mas antes disso que ele nos dê o título. Que tipo de recepção tu espera lá em Itajaí, um lugar que tu trabalhou por tanto tempo, que tu conhece tão bem? Queria que tu falasse pessoalmente para ti, como que vai ser enfrentar o Marcílio lá no Gigantão das Avenidas. Eu tive 5 passagens no Marcílio e todas elas vitoriosas. Quando eu fui contratado agora para vir para o Campeonato Brasileiro da Série C, o que mais foi pedido era que nós tivéssemos o acesso, mas se nós não conseguíssemos, que nós tivéssemos para o ano que vem calendário. Então, por isso que o Marcílio também está participando da Copinha, que se não conseguisse pelo Brasileiro, na Copa conseguisse o calendário para a Série D. Aí nós conseguimos a classificação entre os 32. Quando a CBF altera e muda o calendário para o ano que vem, automaticamente o Marcílio está classificado. Então, o que eu vim fazer para o Marcílio, que era dar calendário mais uma vez, eu consegui. Eu falo eu, no sentido que você fez pergunta para mim, mas é lógico que fomos nós. Lá foram os atletas. Então, o principal para o Marcílio Dias era ter calendário para o ano que vem. E nós conseguimos. Então, foi um objetivo grande. Quando nós iniciamos uma conversa para renovação para o ano que vem, pelas sondagens e algumas propostas que eu tinha tido e não do Figueirense, não chegamos a um acordo. Quando não se chega a um acordo, eu fui o primeiro a falar para o presidente Tarcísio Guedin que o melhor seria eu sair, porque ele já poderia estar vendo um outro treinador que iniciasse um trabalho e que já fosse ver quem ficaria e quem encerraria o contrato. E isso quem faz é uma comissão técnica com a diretoria. Então, essa foi a minha saída de lá. Só que, infelizmente, falaram de uma maneira para o torcedor que eu saí, que eu quis sair, que eu... E não foi nada disso. Foi muito mais pensando no clube, para ele se reorganizar para o ano que vem. E nisso eu estava conversando com outros clubes, nada a ver com o Figueirense. E quando eu recebi um telefonema do Figueirense, eu falei, estou ouvindo, eu não acertei com ninguém. E na conversa eu tomei a decisão de vir aqui para Florianópolis. Então o Figueirense veio depois. Então eu não abandonei, não saí. Eu fiz o meu papel. Hoje o Marcílio tem o calendário, graças à nossa classificação, e ele tem que se organizar para o ano que vem, como o próprio Figueirense. Então, quando eu entendi a proposta do Figueirense para vir, para dar uma continuidade na Copinha, tentar a Copa do Brasil para o ano que vem, o principal também era uma reformulação. Então, para conhecer os atletas, quem que tem contrato ia ficar, quem já poderia, nesse momento, fazer uma equipe para 2026. Porque há muito tempo que também o Figueirense não é campeão estadual. Então, teria que ter um começo já. E eu aceitei esse desafio, aceitei vir por essa situação. Mas em nenhum momento eu estava contratado pelo Figueirense. As minhas conversas eram com outros clubes e todos acho que já sabem quem eram. E eu acabei vindo no Figueirense. Então eu não abandonei e não saí, não deixei o Marcílio. Levaram a situação para o torcedor. A imprensa sabe disso. O carinho da torcida, ela tem que ser sempre respeitada. E eu respeito a cada torcedor. Hoje eu estou do lado do Marcílio. Quero ver o bem o torcedor do Figueirense. Estou aqui no Figueirense para que a gente cumpra o melhor e é isso que eu vou fazer. Agora, a recepção, o reconhecimento, se vai ter o torcedor, eu não posso hoje afirmar o que vai ter. Mas o carinho por Itajaí, e agradecimento e reconhecimento ao clube, sempre vai ter por todos os clubes que eu passo. E a minha marca positiva eu quero deixar no Figueirense. O que eu mais quero hoje é dar esse título ao Figueirense e o ano que vem fazer principalmente o que precisa, ser campeão estadual
e o acesso que todo mundo espera para o Figueirense voltar para uma seleção maior brasileira. O Vaguinho está aqui no Figueirense para tentar fazer tudo. Eu só aceitei porque acredito na competência que nós temos e principalmente pela filosofia de trabalho que essa diretoria está implantando, e eu acredito que vai ser muito bom e que mais para frente nossos torcedores figueirenses vão ter grandes notícias, notícias favoráveis, notícias boas para um crescimento novamente dentro do cenário nacional do Figueirense.